Muito bem, chegamos aqui para o nosso terceiro bloco, falando dos deveres fundamentais do servidor. Esse é o dever chamado dever de urbanidade. O que é urbanidade, professor? Urbanidade nada mais é do que o dever ou a qualidade de quem é urbano. Você pode botar aqui, urbanidade é a qualidade de quem é urbano. E, normalmente, quando isso aparece no Código de Ética, isso está relacionado a algumas qualidades, como cortesia, como educação, como atenção, como gentileza. Como gentileza. Coisas que realmente, quando você vive em um ambiente urbano, você é alvo desses tipos de qualidade o tempo todo, Todo mundo na cidade é cortês, é educado, é atento e é gentil. É ou não é? Não, Na verdade, eu costumo brincar dizendo que, na verdade, urbanidade é a qualidade de quem não é urbano. Se você for para o interior, você vai encontrar muito mais isso do que no centro de cidade, Mas vamos lá. Quando o código fala de urbanidade, ele quer dizer o quê? Olha aqui, ele quer dizer que você deve tratar cuidadosamente os usuários, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Atenção, você deve ser cortês, olha aqui, cortesia, urbano, ter disponibilidade de atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de cada usuário, beleza? Sem qualquer espécie de preconceito ou distinção, de todas as formas que ele fala aqui. Você deve também, isso é outra parte da urbanidade, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados para organização e distribuição. E se apresentar ao trabalho com, olha aqui, vestimentas adequadas ao exercício da função. Isso não quer dizer que você tem que vestir um certo padrão de roupa definido. Por exemplo, você não tem que trabalhar todo dia de terno, a não ser que você esteja trabalhando, por exemplo, no gabinete de um governador, no gabinete de um presidente de tribunal ou de um juiz mesmo, sei lá. Mas o que importa é que você tenha que ter a roupa adequada ao exercício da sua função. Se você está atendendo no balcão, você tem um certo padrão de roupa normalmente esperado. Ao passo que esse padrão de roupa normalmente esperado para um atendimento de balcão não é o mesmo que se espera quando você é assessor de um presidente de um tribunal de justiça. Certo ou errado? Beleza? Então, lembra, você tem que vestir adequadamente. Ah, professor, posso trabalhar de bermuda, regata e sandália? Não, porque assim você não trabalha em lugar nenhum, só se for em casa. Certo? Ah, professor, posso botar aquela shortinho curtinha, aquela sainha curtinha? Não, porque aí também não é adequado ao exercício da função. Ah, isso é machismo. Mas isso aí depende da discussão de cada um. Mas, de fato, se você trabalhar com certas roupas, você acaba, ou não dando a atenção especial ao trabalho que você está desenvolvendo, porque você vai ficar se preocupando, com ajeitar a roupa, sei lá o quê, ou você vai acabar tirando a atenção de todos os outros seus colegas, ou as duas coisas, Mas vamos lá. Então, você tem que prestar atenção à roupa adequada ao serviço. A isso você tem algumas proibições. Por exemplo, já que você tem que ser urbano, cortês, educado, atencioso e gentil, você não pode, olha aqui, prejudicar deliberadamente a reputação de um servidor. Por que eu acentuo a palavra deliberadamente? Por quê? Vamos pensar. Se você denuncia, já que a gente falou de roupa curta, você presenciou a seguinte situação. Estava no trabalho, chegou a colega de trabalho com aquela roupa provocante, o coleguinha de trabalho foi lá e assediou a menina. O que é isso? É assédio, é crime. Você vai lá e denuncia esse assédio ao seu superior hierárquico. O que acontece? Abre-se um processo administrativo e acaba que todo mundo, querendo ou não, fica sabendo que o cara está lá e assediou a garota. E ele é punido por isso e sofre a punição correta. Pergunta. Você prejudicou deliberadamente a reputação dele? Não. É claro que denunciando ele por um abuso, por um assédio, a reputação dele acabou. Mas você não prejudicou a reputação dele deliberadamente. Você cumpriu o seu dever de denunciar, porque você presenciou uma ilegalidade. Se a reputação dele acabou se prejudicando,
a culpa é dele. É ou não é? Quando ele fala que você não pode prejudicar deliberadamente a reputação de um servidor, ele está falando basicamente da fofoca. Você não pode ficar inventando fatos e, com isso, fazendo alguma coisa que tenha a única intenção de prejudicar a reputação, mesmo que não seja verdade. Isso é prejudicar deliberadamente a reputação de um servidor. Beleza? E, inciso F, ou a linha F, permitir, também é proibido, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou colegas, hierarquicamente superiores ou inferiores. Quer dizer, você tem que tratar a todos de forma impessoal. Impessoal não significa ser frio, até porque, lembra, você tem que ser gentil, atencioso, educado. Mas impessoal significa não tratar as coisas com pessoalidade, não levar para o lado pessoal, beleza? Então, continuando. Dever de assiduidade. O que é essa assiduidade? E presteza. Presteza tem a ver com agilidade no serviço. Já a assiduidade tem a ver com o servidor efetivamente não faltar ao serviço. Só que ser assíduo também tem a ver com cumprimento de prazos. Você não deixar o serviço atolar. Cumprimento de prazos. Beleza? Olha aí. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo. Exercer as atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Pondo fim a procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. O que são situações procrastinatórias? São situações de atraso. Beleza? E quando ele fala que rapidez, perfeição e rendimento, ele está te dando um aviso. Você tem que ser rápido, mas não basta ser rápido. Você tem que também ser perfeito e ter rendimento. Beleza? Porque demora muito para fazer uma coisa certa, não está certo. Mas correr e não fazer nada certo também não está certo. Beleza? Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho. Isso a gente já comentou. Outro dever. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores a tarefa do cargo, tanto quanto possível, com critério de segurança, rapidez, mantendo tudo em boa ordem. A isso você tem a seguinte proibição. Olha, já que você tem que ser ágil, tem que ser prestativo, tem que ter agilidade, fazer tudo com uma certa rapidez, você não pode usar de artifícios para quê? Procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Procrastinar, como a gente falou, é atrasar o serviço. É deixar tudo para a última hora, beleza? É ficar adiando as coisas. É adiar a prestação de serviço. E, quando ele fala dificultar o exercício regular de direito, ele está falando exatamente de quê? Você, por algum artifício, algum ardil, você acaba impedindo que a pessoa tenha acesso a um direito dela que ela tem direito líquido e certo de obter. Por exemplo, chega alguém no seu órgão público onde você trabalha e te pede uma certidão. Você tem capacidade de imprimir a certidão na hora e entregar para a pessoa. Só que você não faz isso. Fica procrastinando, manda a pessoa voltar em outro dia, usa de todos os artifícios que você pode para não trabalhar. Com isso, você está impedindo que a pessoa exerça o direito regularmente. Isso é o que o Código de Ética está proibindo. Beleza? Continuando, dever de probidade. O que é probidade, gente? Probidade é honestidade mais finalidade. Por quê? Probidade você não deve ter ouvido já, mas você já ouviu com certeza a palavra improbidade, certo? Quando a gente fala de improbidade, a gente está falando de quê? A gente está falando exatamente do ato que não é honesto, do ato ímprobo. A diferença é a seguinte, lembra que a gente tinha comentado antes? Vou colocar aqui. Se um determinado ato administrativo, você verifica que o ato não é ético, ou melhor, vou botar aqui, que o ato é imoral, ele não atende à moralidade, você tem duas opções. Ou esse ato imoral, ele é lícito ou é ilícito. Só como assim? O ato vai ser imoral e ilícito ao mesmo tempo? Lembra disso? Nem tudo que é lícito
é moral, nem tudo que é legal é honesto. Então você tem essa possibilidade do ato não ser honesto, não ser moral e ser legal ao mesmo tempo. Mas é óbvio que também existe a situação onde o ato é imoral e ilícito ao mesmo tempo. Sendo assim, você tem duas opções para o ato ser imoral. No entanto, quando você tem um ato ímprobo, quando o ato é ímprobo, aí não tem duas opções. Ele com certeza é um ato ilegal. Porque a improbidade é o ato que é ilegal e imoral ao mesmo tempo, de acordo com a normatização que a Lei 8429 deu. Tudo bem? Por isso, a gente tem que entender essa questão do dever de probidade e relacionar isso com a improbidade. Dever do servidor: ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a que seja melhor e mais vantajosa para quem? Para a administração? Não. Para o servidor? Menos. Para o usuário? Também não. Aquilo que for melhor para o bem comum. Você é um servidor que deve atender sempre ao interesse público, lembra disso? F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Beleza? É uma coisa importante para você entender. Passando, a gente tem a seguinte vedação correspondente. Já que você tem o dever de ser probo, reto, leal e justo, você não pode usar o cargo com intenções pessoais. Olha aí. Usar o cargo ou função, facilidades, amizade, tempo, posição, influências, para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, certo? Não basta você ter, não basta que você não tive vantagem para mim, mas se você usou o cargo para ter vantagem para outro, também é ilícito. É por isso que o nepotismo é errado, porque o nepotismo não tem uma vantagem para quem pratica, mas para um parente de quem pratica, para outro, beleza? Por isso o nepotismo é errado. Letra J, desviar servidor público para atender interesse particular, beleza? Quando você usa o trabalho de um servidor, não para o serviço, mas sim para atender um interesse próprio. Isso também é imoralidade. Dever de moderação. Você deve exercer com... Esse dever de moderação, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a situação de abuso de poder. Porque todo servidor tem um poder público em suas mãos. Por mais que você ache que não, porque você é um servidor pequenininho lá, mas você tem certas prerrogativas que os particulares não têm. Sabendo disso, o código diz que você deve exercer as suas prerrogativas com o quê? Com estrita moderação, que se abstendo, olha aí, de fazê-lo, exercer as suas prerrogativas, contrariamente aos interesses legítimos dos usuários do serviço e dos jurisdicionados. Você deve se manter, o que está dizendo aqui é o seguinte: você tem que manter a finalidade pública do seu ato. A finalidade pública do ato que você está praticando. Certo? E aqui embaixo ele vai completar: abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. De novo, tem que se ater à finalidade pública do ato, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Como eu estou repetindo aqui há um tempão, não basta o ato ser legal. Você pode não ter cometido nenhum atentado expresso à lei, mas mesmo assim, se a finalidade for estranha ao interesse público, você cometeu um ato ilícito, certo? Prosseguindo. Dever de fiscalização. Você não pode jamais retardar qualquer prestação de contas, beleza? E olha aqui, esse inciso, a linha é a mais importante quando a gente fala de dever de fiscalização. Você deve facilitar a fiscalização de seus atos por quem de direito. Veja só que não é simplesmente permitir a fiscalização, é facilitar. Porque eu já vi que estão perguntando: o servidor não atrapalhou, mas também não ajudou em nada o cara que estava fiscalizando suas funções. Ele está certo? Não, porque ele não deve só não atrapalhar.
É dever dele também facilitar a fiscalização de seus atos. Beleza? E aí divulgar, né? Essa parte aqui é mais uma situação que valia mais quando o código foi escrito. Divulgar e informar a todos os integrantes a existência do código, porque na época as pessoas não sabiam muito, né, que o código existia. Outros deveres, olha aí, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas de defesa e segurança coletiva, participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício da função, né? Você tem o dever de colaborar para a melhoria do serviço e manter-se atualizado com as instruções e normas da função. Quer dizer, é o dever de atualização com as leis, normas de serviço e legislação pertinente. A isso você tem a seguinte proibição. Já que eu tenho que me manter atualizado, eu sou proibido de deixar de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender o seu mister. Beleza? Aí tem outras proibições que a gente tem no Código de Ética também, olha aí. Primeira, a gente falou lá atrás, lembra? Retirar da repartição qualquer livro, bem e tal, sem estar legalmente autorizado. Então perceba, se você tiver autorizado a tirar o bem, você pode retirar, mas alterar o teor de documentos, iludir, não, aí você não pode nunca, de forma alguma. E outra, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço para o benefício próprio de parentes ou amigos ou terceiros. Beleza? O que é informação privilegiada? É aquela que não chegou ao conhecimento público e que você tem ela simplesmente por ser integrante da estrutura do governo. Tranquilo? Dar o seu concurso a uma instituição que atenta contra a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana, como a gente falou, isso tem a ver com a vida privada do servidor. Exercer atividade profissional. Os dois, na verdade, têm, né? Isso aqui tem tudo a ver, essas duas proibições têm a ver com a que a gente está falando, com a questão de regulação da vida privada do cidadão. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. O conceito não tem um conceito para empreendimento de cunho duvidoso. A prova vai ter que dizer, o fulano se envolveu com tal atividade profissional, atividade empresarial e que tem cunho duvidoso. Ela vai ter que te dizer expressamente, para você identificar na prova se ela está dizendo isso aí mesmo. Beleza? Para fechar esse bloco, vamos falar sobre comissões de ética, como a gente falou. O decreto 1171 foi parcialmente revogado pelo decreto 6.029 nessa parte de comissões de ética. Mas algumas coisas ainda estão valendo. E vamos estudar agora aquilo que ainda está valendo no Código de Ética sobre comissão de ética. Primeiro, deve ser criada em todas as entidades da administração pública. Vê que ela nem restringe para a administração federal. São todas da administração pública. Beleza? Competências. Primeiro, para orientar e aconselhar sobre ética. Quer dizer, a comissão de ética é um órgão consultivo. Beleza? A comissão de ética é um órgão consultivo sobre a ética profissional no tratamento com as pessoas. Conhecer concretamente da imputação de procedimento suscetível de censura. Quer dizer, ela também é um órgão processante. Se ela conhece concretamente, ela vai processar e julgar esses procedimentos possíveis, passíveis de censura. E também, isso aqui costuma cair bastante em prova, fornecer aos organismos encarregados de execução do quadro de carreira registros sobre conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções. Quer dizer, você tem a sua carreira, que é dividida geralmente em 3 classes. Quando você começa a sua carreira aqui, A1, e vai prosseguindo, quando você é promovido, você tem que ser avaliado, passar por uma avaliação especial. Dentre as avaliações especiais que você sofre, entra a comissão de ética para dizer se você tem comprometimento ético suficiente para ser promovido ou não. Então você pode não ser promovido por uma infração ética que você tenha cometido e que a comissão de ética entenda que não permite que você seja promovido. Beleza? Outra coisa muito importante. Para a comissão de ética no Código de Ética, servidor é a mesma coisa que agente público. Por quê? Porque agente público é um conceito mais amplo e servidor é um conceito mais restrito. Mas olha só, para ela, servidor é todo aquele que presta serviços
de natureza permanente, temporária, excepcional, mesmo que não receba retribuição financeira. Se o cara não recebe retribuição financeira, ele não é servidor em sítio distrito. Se ele trabalha de forma excepcional ou temporária, ele não é servidor em sítio distrito. Mas o código considera tudo isso como sendo servidor, porque ele trabalha com o conceito de servidor em sentido que... Tá aqui, ó. Em sentido... Não, nem em sentido amplo. Eu ia falar sentido, mas nem é, porque sentido amplo é outra coisa, quando o cara considera também como a mesma coisa servidor e empregado público. Aqui ele considera mesmo como agente, beleza? A única exigência é que ele esteja ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder público, beleza? Muito bem. Por fim, a penalidade. A única penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar é a penalidade de censura. E a sua fundamentação vai constar do parecer, assinado por todos os integrantes com consciência do faltoso. Seguinte, a Comissão de Ética vai processar a infração ética que chega ao seu conhecimento. No final, ela pode produzir uma penalidade chamada de penalidade de censura ética. A censura vai ser entregue ao servidor, olha aqui, vai ser fundamentado, dizendo por que ele está sendo censurado, e vai ser assinado por todos os integrantes da Comissão de Ética, e o faltoso, quem é o faltoso? É o servidor que cometeu a falta. O servidor cometeu, ele vai dar o seu ciente. Vai pegar a canetinha e vou botar aqui, ó, ciente. Beleza? Tranquilo. Então, no próximo bloco, a gente volta aqui para falar do decreto 6.029, que trata do sistema de gestão da ética no Poder Executivo Federal. Beleza? Então vamos beber uma água, dar uma descansadinha e voltar para a gente continuar o nosso estudo. Até lá!